Imagina comigo uma caverna. Não um lugar escuro qualquer, mas uma caverna subterrânea. E pessoas estão presas lá, não por escolha, mas por condição. Desde a infância, elas estão sentadas e acorrentadas, com os corpos e os pescoços presos. Elas não conseguem virar a cabeça, não podem olhar para os lados e muito menos para trás. A única coisa que elas veem é uma parede com sombras projetadas nela. Esse é o comecinho de uma história que faz parte da obra A República, de Platão, chamada de O Mito ou Alegoria da Caverna. Quer saber como essa história termina? Vem comigo. As sombras que as pessoas viam não apareciam do nada. Elas eram projetadas por uma fogueira que ficava atrás de um muro. E entre esse muro e o fogo, pessoas passavam carregando objetos acima de suas cabeças. Para eles, as sombras são a única realidade. Na nossa vida, essas sombras são as narrativas que nos contam. O que a gente compra sem perceber. Os modelos de sucesso, de felicidade, de identidade. O medo de errar, a vergonha de mudar, a culpa por não caber nos moldes, repetindo padrões que não nos pertencem. Continuando no texto, um dos prisioneiros sente uma coisa diferente. Uma dúvida, talvez, uma inquietação, um desejo de entender melhor, de ver além daquele espaço e daquelas sombras. Então ele se solta e vira a cabeça pela primeira vez. Quando isso acontece, ele vê que existe alguma coisa atrás da parede, que existem pessoas caminhando, que existem objetos reais e que as sombras são só projeções desses objetos. Nesse momento ele pensa: então isso não é tudo. E assim cresce dentro dele um impulso de ir ainda mais longe. E aí ele decide então sair da caverna, decide seguir em direção à luz que vem lá de fora. Ele tropeça, se incomoda, quase não consegue manter os olhos abertos, porque a luz que reflete dói. Ele passou a vida inteira até ali no escuro. Mas quanto mais ele insiste, mais o mundo vai se revelando. Eu fico pensando que no momento em que o prisioneiro se solta e começa a sair da caverna, pode representar o primeiro contato com o autoconhecimento. Sabe aquela faísca que acende quando alguma coisa nos tira do lugar? Um incômodo que não dá mais para ignorar. A luz que dói, ofusca, confunde. E a luz do sol lá fora pode ser entendida como a nossa consciência. Quando enxergamos o que de fato é nosso, sem projeções alheias. A jornada de sair da caverna é, no fundo, a jornada de voltar para si, de compreender o que aprisiona, o que move, o que liberta. E quando esse liberto finalmente entende tudo o que ele viu e o tanto de possibilidades que existem fora daquela caverna, o que ele faz? Ele pensa: eu preciso voltar e contar para todo mundo o que existe aqui do lado de fora. Ele precisava dizer que aquilo tudo, as sombras, os ecos, as certezas, eram só uma minúscula parte. Mas quando ele volta e diz tudo o que ele tinha acabado de enxergar, o que os outros fazem? Tiram sarro dele. Eles riem, rejeitam, dizem que ele enlouqueceu, porque para eles a parede e suas sombras são tudo o que existe. Eles estão tão acostumados com aquelas correntes que elas já se tornaram parte do que eles são. Essa parte da alegoria da caverna é muito simbólica para mim, porque quando a gente muda internamente, o mundo ao nosso redor, e isso inclui pessoas também, nem sempre acompanha. E às vezes a gente se sente meio deslocado mesmo, porque aquilo que era confortável já não é mais. Aquilo que fazia sentido já não faz. Às vezes a sombra é a comparação constante, uma crença que a gente herdou, uma dor que insiste em permanecer sem nome, moldando os nossos passos e atitudes sem que a gente perceba. Mas existe alguma coisa dentro da gente que sabe, que sente, que pressente. Sabe aquela pulguinha atrás da orelha, aquela intuição que vai indicando que tem mais coisa para acessar? E é aqui que o conhecimento entra como uma lanterna. A gente costuma associar o autoconhecimento à introspecção, a olhar para dentro, sentir, refletir, e sim, essa é uma parte fundamental. Mas tem a outra parte, que é o conhecimento externo, é o contato com outras visões de mundo que nos amplia.
E isso exige abertura, experimentar o novo, buscar ativamente, sem resistências e com coragem. No último vídeo aqui do canal, eu falei sobre a construção do pensamento crítico. Eu vou deixar o card aqui no final e te convido para assistir saindo daqui. Um texto como esse, de Platão, por exemplo, nos faz entrar em contato com ideias que nos desafiam. E talvez o autoconhecimento comece por aí, por questionar as sombras, por aceitar o desconforto da luz, por dar um passo, mesmo com medo, na direção de si. Pensa comigo, e se aquilo que você acredita ser real for só uma sombra na parede? Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode gostar dessa conversa. Meu desejo é criar uma comunidade de pensantes bem legal por aqui. Muito obrigada e nos vemos em breve. Até já!